Galera, super importante essa questão, cai bastante na prova e é muito importante que vocês saibam distinguir uma finança comportamental da outra. Então, nessa questão, um determinado investidor que utiliza um determinado preço e projeta o valor futuro da cotação de um ativo a partir desse determinado preço, ele está agindo conforme qual viés de finança comportamental? Vamos uma por uma. Representatividade. O que é a representatividade? A representatividade é um processo simplificado de decisão. Porque o que ele faz? Ele pega projeções de performance futura de um ativo, ele realiza essa performance, tendo como base trajetórias passadas como elemento para decidir. É quando as decisões de investimento elas são tomadas a partir de associações ou estereótipos formados desprezando informações relevantes. Então, o que acontece? Nesse caso, os investidores eles utilizam regras intuitivas de probabilidade, que não seguem lógica racional de estatística científica, por exemplo. Vamos dar aqui como base. Se algum resultado já aconteceu várias vezes, a probabilidade dele se repetir decai, independente se ele ser um fato independente ou não. Então, perceba, eu não utilizo dados técnicos nesse meu viés comportamental. O da ancoragem. Da ancoragem é um pouquinho diferente, aí vocês precisam pensar na ancoragem literalmente como uma âncora. O que é? É quando as decisões dos investidores elas são tomadas em dados ou informações pré-concebidos. Ou seja, os valores pessoais aqui vão basear essas tomadas de decisão. A âncora que a gente fala desse princípio, a gente pode dar um nome de assim, é como se o valor arbitrário que está à disposição no momento passa a influenciar o julgamento dos indivíduos quanto às estimativas futuras. Por exemplo, preço da compra. O preço da compra de uma ação vai ficar na memória do investidor. E ele não vende se o valor do mercado estiver inferior àquele. Mesmo que as perspectivas econômicas, baseadas em dados técnicos, reflitam que aquele valor passado não vai acontecer novamente, tá? A terceira aversão à perda é quando a importância, as perdas, são maiores do que os meus ganhos. Então, o que faz o investidor? Ele se desfaz das posições ganhadoras e mantém as posições perdedoras. Isso é ruim, porque vamos dar um exemplo básico. Eu comprei uma ação por 80, passou 10 anos, ela está valendo 85 e eu vendi. Eu tive um ganho? Se a gente for analisar simplesmente do 80 para o 85, ele teve um ganho. Mas você não está considerando a inflação que teve em cima, todos os outros fatores macro e microeconômicos que refletem nesse preço. Então, não necessariamente ele estaria ganhando, tá? E Stock Option não é um viés, Stock Option nada mais é do que um plano de compra de ações, então a gente já poderia excluir. Ou seja, de acordo com essa pergunta, eu não poderia ter outro viés senão a ancoragem, porque justamente a ancoragem vai, com base num determinado preço que eu teve no passado, eu vou projetar o meu ganho em cima daquele produto, daquele investimento que eu tô fazendo agora, tá bom?